Oi, eu sou Mari Faria, diretora do Foro de Teresina, e quero agradecer em nome de toda a equipe aos milhares de ouvintes que nos colocaram entre seus podcasts mais ouvidos de 2024. Obrigada pela enorme audiência que só parece crescer. Essa nossa empreitada, da Revista Piauí e da Rádio Novelo, é dedicada primordialmente a informar. E fazemos isso com independência editorial, compromisso jornalístico e sempre que a democracia permite algum humor. Que venham então mais episódios, mais notícias e, claro, mais ouvintes. E lembre que para apoiar o Foro de Teresina, você pode assinar a Revista Piauí. Mais uma vez, obrigada e agora sim, vamos para o episódio da semana. Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da Revista Piauí. Claro que após o procedimento cirúrgico, após o que aconteceu, vai se requerer um repouso relativo por algumas semanas, talvez, entendeu? Mas isso é tudo relativo. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Eu já tinha visto democracia constitucional, social, democracia liberal, mas democracia do PT eu nunca tinha visto. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. El déficit era el huevo de serpiente de todos nuestros males, ya que sin déficit no hay deuda, ni emisión, ni inflación. Mais uma sexta-feira. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Nós abrimos o programa falando do estado de saúde de Lula. O presidente realizou uma cirurgia de emergência na madrugada da última terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para drenar um hematoma localizado entre o crânio e o cérebro, hematoma que é decorrência da queda que ele sofreu há pouco mais de 50 dias no banheiro do Palácio da Alvorada, quando bateu a cabeça e teve que levar 5 pontos. Na manhã desta quinta-feira, Lula foi submetido a uma segunda intervenção cirúrgica, um cateterismo descrito pelos médicos como um procedimento complementar à primeira cirurgia, a fim de minimizar os riscos de novos sangramentos. Dentro dessas circunstâncias, que são obviamente delicadas, a equipe médica que cuida do presidente informou que as cirurgias foram bem-sucedidas e que ele está se recuperando bem, acordado e falando. A alta do hospital está prevista para a semana que vem. A internação de emergência de Lula ocorre num momento sensível para o governo. Na segunda-feira à tarde, antes de ir para o hospital em Brasília, devido a fortes dores de cabeça, o presidente se reuniu com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para tentar desembaraçar o nó que ameaça a aprovação do pacote fiscal no Congresso. Os líderes do parlamento, Lira à frente, se rebelaram contra a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que submeteu a liberação do dinheiro das emendas parlamentares a critérios elementares de transparência, o que, como se sabe, não ocorreu nos últimos anos, herança do governo Bolsonaro. O governo publicou no dia seguinte, terça-feira, uma portaria para driblar a determinação do Supremo e liberar o dinheiro das emendas, num gesto que empurra a negociação política para o campo da gambiarra escancarada. Ainda assim, mesmo sentindo o aroma do dinheiro, que lhe é familiar, Arthur Lira voltou a endurecer na quarta-feira, alegando que o pacote fiscal tem problemas de mérito e não existem votos suficientes para aprová-lo como está. No final da tarde dessa quarta, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu aumentar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, de 11,25% para 12,25% ao ano. O movimento já era esperado, diante das incertezas na área fiscal e da pressão inflacionária. Em várias partes do mundo no pós-Covid, como não cansa de dizer o meu amigo Celso, temos essa combinação perversa de inflação com juros altos. Ele vai explicar melhor que eu do que se trata. Além disso, o problema de saúde de Lula tem efeitos a médio prazo e joga desde já uma sombra de incerteza sobre a eleição presidencial de 2026. Isso não quer dizer que Lula não será candidato. Quer dizer que não sabemos se ele terá condições de ser e, mesmo que tenha, se ele será. A gente vai falar um pouco sobre esse horizonte nebuloso. Serão esses os 2 primeiros blocos, transitando entre a política e a economia, entre a saúde do presidente e a voracidade desmedida do Congresso. No terceiro bloco, a gente trata do primeiro ano de governo de Javier Milei na Argentina. Milei que vem sendo celebrado com complacência pela grande mídia brasileira, entusiasmada pelo ajuste fiscal,
citado como exemplo para o continente, apesar de ter elevado a pobreza a incríveis 50% da população do país, sendo 18% em situação de extrema pobreza, o maior salto em 2 décadas, desde a crise econômica de 2001-2002. Isso quer dizer que mais de 2 milhões de argentinos passaram a viver em condições de miséria desde que o anarcocapitalista assumiu o cargo. O amigo excêntrico de Donald Trump é um experimento ultraliberal de extrema-direita, uma figura midiática dos novos tempos, que rasga os protocolos da civilidade, governa pelas redes sociais e não economiza nos insultos e nas referências escatológicas para se referir aos adversários. A gente vai discutir os resultados de seu governo, para onde ele aponta e que tipo de esperança é essa que ele representa. É isso, vem com a gente! Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você. Eu fiz aqui um resumo canhestro dessa semana tensa, que vai terminando. Felizmente, os procedimentos cirúrgicos do Lula foram bem-sucedidos. Não sei se estão bem-sucedidos os encaminhamentos políticos no Congresso. Eu deixo você começar por onde você quiser, que eu sei que você organizou aí o seu jogo. Organização caótica aqui. Bom, eu acho que vocês se lembram que a gente falou no episódio passado que o Lula sabia do impacto que teria o anúncio da isenção do IR junto com o pacote fiscal, né? E que mesmo assim ele quis fazer isso, quis pagar para ver, porque acreditava que esse era o certo, né? E aí, nos dias seguintes ao anúncio, o governo rodou vários trackings para medir a simpatia desse anúncio junto à população, se a população tinha aprovado, né? E o resultado foi bom. E o governo ficou satisfeito. Tô falando do núcleo, o Palácio do Planalto, né? Eles ficaram satisfeitos com o anúncio porque acharam que a população tinha gostado do anúncio, pelos trackings que eles tinham medido. A pesquisa da Quest, que saiu na quarta-feira, corroborou isso de certa forma. 75% das pessoas entrevistadas viram isso como algo bom. E foi majoritariamente bem recebido em todas as faixas de renda, mesmo entre aqueles que não vão ser beneficiados por essa isenção. E isso não alterou em nada a aprovação do governo, que ficou mais ou menos estável em relação à pesquisa de outubro, né, que é a anterior, embora haja um viés de queda em alguns segmentos da população, principalmente se a gente compara com o início do ano. E por que não alterou em nada? Primeiro, porque a maioria das pessoas não sabia dessa medida. Das pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa. Foram mais de 8 mil pessoas, como amostragem ali da população brasileira. E a maioria dessas pessoas acabou sendo informada da medida pelo próprio coletor de dados da pesquisa. Porque primeiro ele perguntava, você sabe que isso aconteceu? Aí a pessoa respondia se sabia ou não. E caso ela não soubesse, ele dizia, olha, há tantos dias foi anunciada tal medida que vai beneficiar tal. E aí a pessoa ficava sabendo naquele momento e dizia se gostava ou não da notícia. Isso não me surpreende, na verdade. Foram poucos dias e o anúncio foi feito por um pronunciamento oficial, que a gente está sempre atento a pronunciamentos oficiais, mas não sei se o cidadão… A mídia deu bastante ênfase, né? Mas aí a gente tem que ver se o pessoal está se informando pela mídia tradicional. Quem lê a mídia, quem ouve a mídia. Aí a gente vai entrar para um outro bloco, uma outra discussão. Exato. Bom, então, tem uma segunda razão entre as pessoas que ficaram sabendo da notícia ou já sabiam da notícia, disso não ter impactado tanto. Que a gente já falou um pouco disso no episódio passado, que é essa forma como o governo anunciou o tema, a isenção, junto com o pacote fiscal, como desagradou o mercado, acabou pressionando o dólar. E a notícia que chega muito mais facilmente para as pessoas é de que o dólar disparou. Então, a disparada do dólar acabou anulando, de certa forma, o efeito positivo da medida no humor das pessoas ouvidas. 84% das pessoas ouvidas pela Quest acham que a alta do dólar vai impactar os preços dos alimentos e combustíveis. Mais de 70% das pessoas ouvidas acham que a oscilação do dólar impacta a vida delas de uma forma geral. E aí eu acho que a gente pode ver essa questão assim, dos preços, como isso está impactando o humor das pessoas, porque há um ano, na série histórica da própria pesquisa da Quest, 33% das pessoas tinham a percepção de que o seu poder de compra era menor do que antes.
Na pesquisa de dezembro, de quarta-feira, 68% das pessoas estavam com a percepção de que o seu poder de compra era menor. Então, são 35 pontos, se a matemática não me pegou aqui, de subida em um ano. É imenso. Em dezembro de 2023, ou seja, há um ano, 55% das pessoas ouvidas diziam sentir a alta dos preços. Hoje, são 78%. E quando as pessoas respondem essas coisas, elas estão falando, às vezes, de contas, luz, etc., mas principalmente de comida. Principalmente de comida. Mas eles perguntaram sobre conta de luz também. E perguntaram especificamente sobre combustíveis. Sobre combustíveis, que aí tem o impacto do câmbio bem direto. Nas pesquisas mais recentes, a percepção de subida dos preços é impressionante. Se você comparar a pesquisa de dezembro, ou seja, de quarta-feira, com a de outubro, que foi a última que a Quest tinha feito, não teve muita mudança, tá mais ou menos equilibrado. Mas quando você olha o retrato do ano, tem uma piora consistente na avaliação do governo. E conversando com o Felipe Nunes da Quest, ele estava me explicando que São Paulo foi, de certa forma, o vetor dessa piora. Entre abril e dezembro desse ano, a aprovação do governo Lula em São Paulo foi de 50 para 43, 7 pontos. E o Lula ganhou a presidência em 2022, segundo a maior parte das análises, graças a São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. As capitais, de uma forma geral, com mais ênfase em São Paulo. Então, quando há uma queda tão expressiva em São Paulo, é preocupante. Tem uma tendência de queda no Nordeste também. Em Pernambuco, por exemplo, eles mostraram que a aprovação dele caiu de 73% em abril para 65% em dezembro. Então, uma queda de quase 10 pontos, né? Na Bahia, caiu de 69 para 66. Não é, a avaliação do governo não é boa, também não é ruim, né? Ela é uma avaliação… Exato. Então, assim, diante de toda essa avaliação, é compreensível que o governo queira, de certa forma, agradar essa parcela da população com essa renda de 5 mil, porque a popularidade dele é maior entre quem ganha até 2 salários mínimos. Então, ali realmente tem uma divisão muito grande da sociedade, está 50-50. Então, faz sentido ele querer fazer esse movimento, mas esse movimento precisa ser comunicado. Primeiro, esse movimento não pode ser anulado pelo dólar, ele precisa encontrar uma forma de pactuar com o mercado, porque não dá para ficar desse jeito, porque isso acaba anulando tudo que ele está fazendo. E ele precisa conseguir comunicar, não só para o mercado, que ele vai fazer isso sem destruir o fiscal, como também para a própria população. E eu acho que aí entra um pouco essa discussão que está tendo sobre a SECOM, sobre como a SECOM está agindo para comunicar o que o governo está fazendo. E eu vou te falar, eu sou bem contra tudo culpar a SECOM. É meio praxe, né? Sempre, tal coisa deu errado, a culpa da SECOM. É a comunicação. Muitas vezes não tem o que comunicar mesmo. Vai fazer o quê? Mas nesse caso tinha uma coisa para comunicar específica, que pela pesquisa não foi comunicada. Voltando um pouco, né? A gente sempre teve essa figura do João Santana no governo, que era uma espécie de consultor ali de comunicação e tal, dessa questão da imagem do Lula e tal. É uma época que já foi ultrapassada. Estamos falando de um período extinto, época dos dinossauros, essa. Exato. Depois de tudo que aconteceu na Lava Jato, de todo o dinheiro que foi por ali, inclusive por meio das agências do João Santana, essa figura meio que acabou, do consultor de imagem, da estratégia macro de comunicação. Mas no início desse governo, o Lula queria colocar o Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro da campanha dele, é um marqueteiro da Bahia, e ele queria colocar o Sidônio no governo de alguma forma. Não como ministro, até porque o próprio Sidônio não queria ser ministro de nada, mas ele queria ter essa consultoria de alguma forma. E acabou que não aconteceu. As coisas foram acontecendo no governo e o Sidônio era chamado eventualmente quando dava alguma crise muito grave. Mas agora, ele de fato vai assumir um cargo e o que está sendo negociado para ele é a SECOM. É tudo. A SECOM, enfim, é muito dividida. Você tem o núcleo da Bruna Rosa, que é muito próxima da Janja. Você tem o pessoal do Paulo Pimenta, você tem o pessoal da imprensa e tal. São núcleos que não conversam muito e há uma avaliação de que as próprias agências de publicidade que prestam serviço também não estão conseguindo. Então, a ideia é que o Sidônio entre e o Paulo Pimenta saia. São várias SECOMs, como disse a Maria Cristina Fernandes no podcast O Assunto da Natuzaneri. São vários governos, são várias SECOMs também, né?
Exato, e existe uma ideia de unir tudo isso, que talvez seja meio utópica, porque são grupos fortes lá dentro, sobretudo é o da Bruna Rosa, que é da Janja. Então, assim, não é fácil. Mas, assim, existe uma percepção que é uma percepção que antecede até a divulgação dessa pesquisa de que as coisas irão mudar. Celso, são vários governos, mas o que unifica tudo isso é a figura do presidente Luiz Inácio. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre como é que você está vendo. A gente vai falar mais da parte econômica no segundo bloco. Vamos falar um pouco sobre o momento atual e as perspectivas do PT e do Lula daqui até a sucessão. Aciona a sua bola de cristal aí. Então, Fernando, graças a Deus, ao que parece, está tudo bem com o Lula. Enfim, a recuperação dele parece que está indo bem. Se Deus quiser, semana que vem ele está aí. A gente não sabe se ele vai voltar a um ritmo de trabalho normal, né? Espero que não, sinceramente. Assim, possivelmente não. Que o pessoal não, tenha um bom senso de preservar ele um pouco, né? Mas o fato é o seguinte, a questão de por quanto tempo o Lula ainda vai continuar no jogo, se ele vai concorrer à reeleição ou não, a existência dessa dúvida agora é um fato da vida. Isso aí tá dado. Entre o pessoal de esquerda, entre os adversários, entre todo mundo. Todo mundo que tá pensando em ser candidato a presidente ou não, na próxima eleição, vai ficar pensando nisso, vai tentar se informar sobre isso, vai ver o que vai acontecer. As articulações políticas para a próxima eleição vão levar isso em conta. É sempre bom lembrar, nunca foi inteiramente certo que o Lula fosse candidato à reeleição de qualquer jeito. Sempre teve um pessoal que dizia que se ele pudesse, se tivesse uma alternativa razoável, ele preferia sair no final desse mandato e descansar, né? Porque já tem uma certa idade. Mas essa possibilidade, queira você ou não, aumentou com esse problema de saúde que ele teve. E aí, eu queria chamar a atenção para o fato que o Partido dos Trabalhadores está muito mal posicionado para lidar com isso. No fundo, as posições do PT atuais, diante do governo do Lula, é um pouco na linha de ser uma espécie de tensionamento para a esquerda do que o Lula faz. Isso aconteceu também no começo do primeiro mandato, por exemplo. E isso é legítimo. Você dizer assim, não, a aliança tem um monte de gente de direita também, gente de centro, então eu vou ficar aqui enchendo o saco para ficar puxando para a esquerda. Isso aí não tem nada de errado com isso, deu certo nos outros mandatos, etc. Agora, se o Lula sair do jogo, o PT tem que ser capaz de herdar o eleitorado inteiro do Lula. Inclusive esse eleitorado todo que não faz parte da esquerda tradicional que o Lula ganha, que é o que faz a diferença entre ele e os outros candidatos de esquerda. Se o PT quiser herdar esse eleitorado inteiro, que basicamente é a única chance dele eleger presidente da República pro resto da vida, ele vai ter que incorporar também essas tarefas de construir pontes, de ampliar o eleitorado, de falar para fora da bolha, que quem fazia era o Lula. Então, o PT vai ter que assumir para si algumas das tarefas políticas que, no fundo, ele deixou na mão do Lula esses anos todos. Entendeu? Então, por exemplo, todas essas coisas de aproximação para o centro, que o PT cansou de fazer nessas últimas décadas, quem conduzia isso era o Lula. Eu me lembro, por exemplo, quando o Haddad propôs para o Lula o Alckmin como vice, antes da última eleição, cara, eu conheci gente ativa lá na vida do PT que achava que era mentira, quando a Mônica Bergamo deu a notícia. Uhum. Quem fez esse gesto foi, o Haddad que propôs pro Lula, mas quando ele propôs, ele falou, olha, eu vou lançar a ideia aqui, porque foi uma conversa que eu tive com o pessoal do Alckmin, se você não quiser, a gente nunca mais fala sobre isso. E o Lula, como sabe, disse, Haddad, a política é uma coisa maravilhosa. Exato. Haddad, a política é maravilhosa. Exatamente. E o Haddad, quando ele contou essa história, ele fez essa voz. Imita, exato. Eu escrevi o livro sobre PT, eu entrevistei um monte de gente, eu devo ter umas 40 imitações de Lula gravada por personagens diferentes. Tinha que ter gravado a do Fernando aí. Pois é. É que nem a imitação do Celton Mello, que tem várias também. Dizem que no concurso de imitação de Celton Mello, a dele próprio, o Celton Mello, fica em terceiro lugar. Pô. Agora, Celso, fica mais difícil pro PT ainda se o candidato do outro lado não é o Bolsonaro, né, também. Sim. Porque concordo com você. Sendo o Bolsonaro, tem o fator aquela rejeição toda, ainda a gente não sabe quem vai se viabilizar do outro lado, né? Também não sabe, Esses caras que têm a máquina, que são os governadores, o Tarcísio, que é muito falado, ou os outros possíveis candidatos, o Caiado agora está com um problema na justiça eleitoral, não pode ser eleito, né? Mas isso ele vai recorrer, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas esses caras todos que não são fora o Bolsonaro não foram testados, a gente não sabe se eles vão ser viáveis. O Bolsonaro, de fato, tem um eleitorado. O Bolsonaro tem um lastro social ainda, apesar da situação em que está, que os outros precisam construir. São candidatos das elites e regionais.
caso do Tarcísio. Na linha do que você levantou, que é muito interessante, do PT estar mal posicionado, tem gente já falando, antes desse episódio dessa semana do Lula, que o Haddad seria o vice do Lula em 26, porque o Lula já estaria preparando o Haddad para suceder ele. Tem gente que fala que isso é uma cortina de fumaça, porque já está sendo discutido dentro do PT. Tem gente dentro do PT que já fala que o Haddad deve ser o candidato. E o João Campos, prefeito de Recife, por exemplo, que é do PSB, o partido do Alckmin, que é uma liderança em ascensão, um quadro jovem muito bem avaliado no seu estado, na sua cidade, seria um vice bom. Essas especulações já existem, né? E o Haddad, me parece que, tirando o Lula, não há outro nome no PT a não ser o Haddad. Nessa quinta-feira saiu uma pesquisa da Quest, justamente, em que o Haddad vence o Bolsonaro e vence os candidatos de direita. Isso é totalmente prematuro, porque, por exemplo, o Caiado leva uma surra, mas se o Caiado fosse o candidato, certamente as pessoas votariam com a informação de que ele é o candidato do Bolsonaro, né? Enfim, seria... Então é totalmente prematuro, mas você vê que o pessoal já está pensando nisso, né? Já é um negócio que está sendo articulado, né? O João Campos, obviamente, seria um bom vice, teria que ver como é que isso seria acomodado, né? E a aproximação PT-PSB eu acho praticamente inevitável, não é nem no longo prazo, não, nos próximos anos. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, a Gleisi Hoffmann deu uma entrevista dizendo que se o PT fizer uma virada para o centro, ele perde sua identidade. Tá? Isso obviamente é possível. Mas eu acho que a gente devia, inclusive, desmontar essa oposição na hora de discutir esse problema. Assim, tem coisas que têm que ser feitas para a reconstrução do PT que são na linha mais do que o pessoal da esquerda do partido defende, tem coisas que têm que ser feitas que são na linha mais do que os moderados defendem. E às vezes a fronteira não é clara. Por exemplo, se você pegar o pessoal mais militante que diz, não, o principal agora é voltar às bases, é organizar a população trabalhadora, etc. Isso, em geral, seria uma posição mais associada ao pessoal mais combativo e tal. E o que é a população trabalhadora? Então, aí é a primeira pergunta. É isso. As pessoas que foram fazer isso até agora estão aprendendo sobre empreendedorismo popular, por exemplo. Estão tendo que conversar com os evangélicos, por exemplo. Então, essa estratégia que seria um sinal de virada à esquerda e tal, na verdade, é uma coisa muito mais complicada. E o outro lado muito mais complicado é o que a gente vem discutindo aqui. Acho que se fosse escolher alguém para ser o símbolo do centrismo petista no momento, seria o Fernando Haddad. E ele é o primeiro ministro da Fazenda a propor taxação de rico. Nenhum outro ministro tinha feito isso. O Guido Mantega, que era em tese o ministro mais desenvolvimentista e tal, foi quem mais deu subsídio para rico. Essa fronteira aí entre radicalismo e moderação, na hora de discutir esses problemas específicos, eu não sei se é muito nesses termos que a discussão devia ser feita. É porque era a lógica de você dar o subsídio para o rico para gerar emprego para o pobre. Exato, né? pelo menos até a eleição de 2014. Né? Só que não é bem assim. Não Se funcionou. você tirasse todos os subsídios, estaria feito o ajuste fiscal. Se você tirasse não todos tinha os tido esses últimos programas aqui, entendeu? Assim, a gente já tinha resolvido essa questão e segue a vida. Entendeu? Só que não consegue tirar porque Ninguém consegue, exato. o Estado está privatizado. Toda a história sobre o fiscal tem que começar aí. O governo propôs cortar os subsídios, as isenções, aqueles troços todos. O Congresso não aprovou. Aí começa a discutir. Bom, aí tinha que cortar em outros lugares, aí é difícil, aí começa. Mas a discussão tem que começar aí. Tinha um pedação aqui que dava para cortar sem custo social e esse pessoal é poderoso, o pessoal da direita no Congresso barrou, não cortou. Aí agora a gente faz o resto da discussão. Mas não dá para fazer essa discussão sem levar em conta Fingindo que essa fase. parte não existe, exato. Não aconteceu, Isso exatamente. Foi criado, inclusive, por governos do PT, né? Foi Exatamente. Aprofundado em governos do PT. Foi criado… Exato. Não, e desde ninguém que deu Cabral mais chegou, do que… Desde que Cabral aportou aqui, foi criado os subsídios… Sem dúvida. Vamos, então, encerrando o primeiro bloco do programa. Fazemos um rápido intervalo. Vamos falar de ajuste fiscal e nó no Congresso no segundo bloco. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vou começar com você. O pacote fiscal está encalacrado, ou a depender das declarações do Arthur Lira, corremos o risco, ou temos a perspectiva de que não vai ser aprovado até o final do ano, certo? Que está logo aí. Bom, o Congresso está dizendo que vai até o final da semana que vem, mas daí a acreditarmos nessa promessa são outros 500, né? Esse pacote ele está encalacrado de duas formas. Eu acho que a forma mais importante é a forma política. O Lula, quando ele
tem esse hematoma, né, ele é operado, ele estava justamente discutindo com as lideranças como conciliar todos os interesses ali dentro daquele pacote. Porque o que acontece? Primeiro, começarem a entender o que é o pacote. O primeiro ponto é esse, assim. Porque o que acontece? Tem uma certa inovação nesse pacote dessa vez, porque tinha uma orientação ali que era assim: vamos cortar benefícios sociais só realmente o que for suspeita de fraude e precisa fazer sentido no volume, precisa ter impacto fiscal. Não adianta você ir lá se desgastar para cortar um pouquinho de tal benefício e o impacto fiscal ser 0,0000. Sim, é o chamado pente fino, né? Que o Haddad chamou de pente fino. Exato. Então assim, vamos buscar coisas que de fato tenham impacto. E aí eles chegaram no Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, no Fundeb, em várias rubricas do orçamento que antes não eram, assim, muito exploradas nesse aspecto. Então, eu acho que, assim, começa pelo fato de que houve inovação ali. E aí, até explicar essa inovação para o Congresso é complicado. Aí, você chega no Congresso e tem um monte de deputado que, assim como o governo, já está olhando para 2026 também. E que é extremamente sensível, sobretudo em determinados estados, a cortes de benefícios sociais. O BPC, por exemplo… BPC, benefício de prestação continuada, né? Exato. É bom explicar. Exato, que é um benefício que é destinado a pessoas que não têm condição de trabalhar, que têm algum tipo de deficiência, idosos, que não têm aposentadoria. E o que aconteceu com o BPC? Ele explodiu nos últimos anos. E o governo detectou que tem muita gente, por exemplo, que tem déficit de atenção e pediu o BPC. E, na verdade, uma pessoa com déficit de atenção, com TDAH, ela não necessariamente está… Ela pode trabalhar, né? Exato, ela não está inviabilizada. Tem vários pontos ali, e quando isso chega no Congresso, você tem uma quantidade relevante de deputados já olhando para 2026 e que não estão muito afim de ouvir de suas bases que elas perderam benefícios e tal. Então, assim, tanto dentro do PT quanto no Centrão, o pacote está apanhando nessa questão dos benefícios sociais. Então, assim, se o mercado acha que cortou pouco, o Congresso acha que cortou muito e está brigando para manter. E o BPC está sendo uma dessas batalhas. A terceira batalha são as emendas. Porque ao mesmo tempo em que o pacote estava sendo formulado, o Flávio Dino deu aquela decisão que a gente comentou na semana passada, definindo as regras de transparência para as emendas e meio que colocando de lado o projeto de lei que o Congresso tinha aprovado em novembro, justamente para disciplinar a distribuição de emendas, só que o projeto não disciplinava coisíssima nenhuma. Então, o que o Arthur Lira passou a fazer? Passou a condicionar a aprovação do pacote, que está em cima da hora, ao governo atuar junto ao Supremo para invalidar a decisão do Dino. O que o governo pôde fazer ali? Porque não dá para ele simplesmente… O que ele vai fazer? Ele vai pedir para o Dino anular a própria decisão? Isso não acontece. Eles soltaram uma portaria dando uma flexibilizada na decisão do Dino. Então, vou citar um ponto. Em vez de, no caso de uma emenda de bancada, os autores, de acordo com a decisão do Dino, terem que ser revelados, de acordo com a portaria, basta que se revele o nome do líder. Só o nome do líder da bancada já é o suficiente. Você não precisa revelar a autoria por deputado. Reduz a transparência que havia sido pedida. Volta para uma condição de semi-clandestinidade. É um puxadinho que está se fazendo, uma gambiarra, como eu falei, né? Claramente é esse o sentido dessa portaria do governo, para viabilizar a coisa no Congresso. E é curioso que eu estava conversando com um petista que inclusive foi até o hospital e estava acompanhando ali na sala de espera o Lula. E eu estava falando sobre isso com ele. Essa conversa foi na terça-feira, né, quando tudo aconteceu. Mas ele estava falando que esperava que o Congresso tivesse a mínima decência de não querer aproveitar a ausência do Lula para barbarizar ainda mais. E aí eu quero lembrar o que a própria Maria Cristina Fernandes, que você citou no assunto, disse nesse podcast, que é o que o Arthur Lira deu uma coletiva, na verdade, para dizer que foda-se, né? Que não vai passar porque não tem consenso, não tem voto e tá muito difícil. Então, assim, enquanto o Lula tava se recuperando ali, o Arthur Lira não tava demonstrando qualquer tipo de ímpeto pacificador. Ele aumentou o preço do pedágio nessa entrevista. Bom resumo, Fernando. E eu acho que tá encalacrado também no aspecto do mercado. Por essa mesma razão que a equipe econômica está tendo que explicar para o Congresso, ponto a ponto, o que é esse pacote,
ela também está tendo que explicar para o mercado. E aí, eu estava conversando com um membro da equipe econômica na quarta-feira, que me disse que eles vão sentar com algumas pessoas, estão escolhendo quais são ainda, para explicar conta por conta. Porque a avaliação deles é que, como o mercado também não entendeu a totalidade do pacote, as contas que ele tem feito não estão revelando os resultados corretos. Então, eles querem sentar, apresentar conta por conta e falar: olha, a nossa conta sobre isso é essa. A sua dá a mesma coisa? Você quer fazer essa conta e você vai dizer que a gente está errado? O governo quer ensinar o mercado a fazer conta? Não sei se isso, mas assim, no sentido de expor o detalhe do detalhe do detalhe para eles poderem fazer a conta com base nos dados que o governo usou para fazer a conta. E ver se assim eles conseguem, talvez, acreditar mais nesse pacote. Lembrando que o próprio Haddad, que não ficou satisfeito com o desfecho dessa negociação, né? Ele admitiu a possibilidade de que novos ajustes ou novas coisas venham a ser feitas ao longo do caminho, certo, Celso? Certo, Fernando. E eu acho que vai ter isso. Eu acho que a gente tem que estar pronto para ano que vem ter outra rodada de ajustes. Pode não ser um troço tão grande, mas enfim, eu acho que vai ter coisa. Eu queria insistir numa coisa que a Ana falou, que é essa questão das contas não terem batido, né? Da conta que o governo fez e a conta que o mercado fez. A ministra Esther Dweck, que é inclusive uma economista de esquerda, não é ninguém ministra da Gestão e Inovação. Isso mesmo. Ela deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico no dia 12 de dezembro, em que ela disse uma coisa que vai bem na linha do que a Ana falou. Ela disse: a gente realmente não apresentou de uma forma que ajudasse o mercado. O que ela quer dizer com isso? Que eles anunciaram as medidas, mas eles, por exemplo, muitos textos ainda não foram anunciados. O texto específico explicando as medidas, né? O projeto, as coisas. Então isso dificulta você fazer a conta para ver se o que o governo está propondo chega no que é necessário. Foi uma autocrítica que ela fez aqui em nome da equipe econômica. Então ela disse, por exemplo, a única coisa que era fácil de calcular era a coisa da regra do salário mínimo. Isso dava para fazer, todo mundo fez. E aí as contas batem no mercado e no governo. Mas o resto, ela acha que a gente devia ter trazido tudo de uma vez para o mercado olhar isso. Então, por exemplo, ela menciona o fato de que o mercado esperava uma mudança naqueles mínimos de saúde e educação, que a gente até discutiu vários programas atrás, quando a gente comentou aquela proposta do Braulio Borges para fazer um ajuste fiscal que o Haddad tinha elogiado nas redes sociais e deu uma polêmica e tal. E a ministra diz o seguinte: a gente fez a conta e chegou à conclusão que fazer essa mudança não economizaria tanto dinheiro assim. Eu suponho que o que ela está querendo dizer é o seguinte: fazer essa mudança mais ou menos na linha do que o Braulio tinha proposto, que era você tirava o mínimo, mas você substituía por outras coisas para garantir um reajuste ali da grana da saúde e da educação. Então, por exemplo, você pegava critérios sobre demografia, sobre a pirâmide etária, no caso da educação, para ter mais jovem, menos jovem. Eu lembro que tinha uma proposta para que o reajuste da Previdência, por exemplo, fosse pelo índice de inflação da GV, que mede gastos de terceira idade, entendeu? Em vez de salário mínimo. Tirava, desvinculava do salário mínimo, mas botava outra coisa. Eu suspeito que era isso que o governo estava pensando em fazer. Porque, obviamente, se você não botar outra coisa, a economia é muito grande, mas também você dá uma porrada grande aí nos gastos sobre saúde e educação. E a ministra disse que quando você fazia a conta para ver o que seria economizado nesse caso, não deu tanto dinheiro assim. Isso já tinha sido dito, assim, talvez não muito detalhadamente, pela Simone Tebet, na coletiva que anunciou o pacote, que foi na manhã seguinte do pronunciamento do Haddad. Essas propostas sobre corte em saúde e educação, como estavam formuladas, ou seja, formuladas de um jeito que um governo de esquerda tivesse a mínima possibilidade de aprovar, não economizaria tanto dinheiro. Então eles preferiram não entrar na briga e só ia acrescentar um pouco de grana para tampar o rombo nas contas públicas. E ela disse, não, e a gente tinha que ter apresentado isso ao mercado. Teria que ter chegado, a gente fez aqui essa projeção, toma aqui uma planilha, vê aí, para você ver por que a gente não fez. Entendeu? Por exemplo, nesses dias todos desde o anúncio, o economista Felipe Salto, da Warren Investimentos, fez uma conta em que ele chegou a uma economia bem menor do que os 70 bilhões. Ele fez essa conta sem ter um monte de informação. Talvez, se o governo tivesse divulgado tudo, essa conta tivesse dado um número mais próximo do governo. E o Dário Durigan, que é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, nessa mesma matéria do Valor, diz que as estimativas estão convergindo. À medida que o governo está mostrando para as grandes instituições financeiras como é que eles vão fazer isso funcionar, o modelo deles e o modelo do mercado está começando a dar um resultado mais parecido. Ele, inclusive, acha que a economia pode ser maior do que tinha sido anunciado inicialmente. Então, assim, se isso acontecer, número 1, evidentemente, houve um erro
erro na maneira de comunicar esse negócio que custou muito dinheiro. E, número 2, a pressão sobre o dólar, etc., pode começar a diminuir, o que seria excelente, naturalmente. A segunda coisa que eu queria dizer sobre isso, eu acho que assim, tá ficando, não no caderno de economia, mas sobretudo no debate público em geral, tá passando um pouco despercebido o quanto esse debate é relacionado ao que vai acontecer nos Estados Unidos. Eu ia perguntar isso para você. Porque o que eu ouvi, por exemplo, de um economista que manja dessas coisas é o seguinte, ele diz, não, essa turbulência toda aí é ruim, mas é especialmente ruim num momento em que a gente tá com muito medo do que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, os dois nervosismos mesmo que se potencializam, entendeu? Porque, como todo mundo sabe, o Trump se elegeu dizendo que vai botar tarifa sobre todas as importações. No fim de semana passado, numa reunião com o primeiro-ministro do Canadá, ele, segundo fontes aqui, diz que falou para o ministro do Canadá que se é verdade que as tarifas ferram tanto a economia do Canadá, o Canadá devia virar um estado americano. Então, enfim, basicamente o mundo está na mão de um sujeito completamente espirocado. Momento Putin. Exato. Tratou o Canadá como a Ucrânia dele. Exatamente, E se isso acontecer, como vocês podem imaginar, se você teve que botar tarifa protecionista contra o produto estrangeiro, é porque o produto estrangeiro era mais barato, certo? Então, se você não vai deixar esse produto mais barato entrar, os preços vão subir. E se você calcular isso, uma subida de preços para todos os produtos que teriam sido importados, se não fossem as tarifas, a inflação americana vai aumentar muito. E fora os custos trabalhistas com o fim da imigração, né? E com a repatriação dos imigrantes. Nem falo disso, pois é, exatamente. Que impactam os preços também. Então, aí o que acontece? Aí o Banco Central americano, entendeu? Vai ter que subir os juros pra caramba nos Estados Unidos, se você tiver um choque inflacionário desse tipo. Existe essa convivência perversa e que é nova, né, nesse grau de juros altos com uma certa resistência inflacionária, né? Não, o que acontece é o seguinte, o que o pessoal está chamando de quadro de pós-Covid é um mundo em que o juro e a inflação são muito altos. Isso não é tão comum, entendeu? Em geral, se o juro está alto, a inflação está baixa e vice-versa. E esse mundo de inflação alta e juro alto é um inferno. E vocês podem ver a dimensão disso no mundo inteiro. Está tendo uma reversão de uma das tendências mais consagradas na política mundial, que é o cara concorrendo à reeleição ter vantagem. Em geral, no mundo inteiro, o cara concorrendo à reeleição tinha mais chance de se eleger. Nos últimos anos, virou essa tendência, no mundo inteiro. Então, o Trump perdeu para o Biden perdeu para o Trump. No Uruguai, agora a direita acabou de perder para a esquerda. O Bolsonaro perdeu para a esquerda. Mas se esse processo não passar, tem uma grande chance da esquerda perder a próxima. Então, enfim, está tendo uma... Crise do incumbente. Está tendo uma crise do incumbente causada, que o pessoal acredita, pelo pós-Covid. Por essa situação que é muito difícil de administrar, que é juro alto e inflação alta. Entendeu? Porque, por exemplo, inflação alta, o que você faz normalmente? Você sobe o juro, entendeu? Todo mundo sabe o que é para fazer. Todos os bancos centrais do mundo sabem. Mas se o juro já tá alto pra caramba, é bem mais difícil, entendeu? Então, assim, como é que você regula esse negócio? No fundo, o mundo inteiro tá torcendo pra isso passar logo, entendeu? Porque ninguém encontrou uma solução muito satisfatória. E se os Estados Unidos agora subir os juros de novo, vai subir aqui também. Aí vai ser um pesadelo. Eu acho que a gente tem que analisar esse mau humor todo do mercado numa situação que, assim, os caras já estavam nervosos por causa de um negócio que é real, que é esse risco da economia americana degringolar, entendeu? E, por fim, tem um aspecto que eu acho interessante dessa questão, é que, todo mundo sabe que o mercado tem uma certa influência sobre muitos parlamentares. Muitos parlamentares gostam de ter boas relações sociais com os ricos. Então, uma coisa que durante o governo Lula, é que teve momentos em que os políticos mais pró-mercado no Congresso foram favoráveis ao governo. Por exemplo, na aprovação da reforma tributária, que era uma coisa que o mercado aprovava. A Malu Gaspar, por exemplo, fez uma coluna dizendo que teve gente, representante da Faria Lima, indo no Congresso agora pedir para o Congresso aprovar o pacote do Lula. Então, esse meio mercado está lá, entendeu? Fazendo o dólar subir, está lá no Congresso também. O mundo é um negócio complexo. Porque para eles, naturalmente, é melhor algum ajuste do que nenhum. A Malu diz que pode ter acontecido o contrário. Pode ser que os parlamentares, que obviamente estão de mau humor por causa de tudo isso que a gente falou aqui, tenham convencido o mercado de que o problema era o Lula. Entendeu? Que não era eles que estavam impedindo a aprovação, que o problema seria o Lula. Eu queria deixar claro que se é isso que eles estão dizendo, isso não faz o menor sentido. Entendeu? Porque uma coisa é você dizer que o Lula tirou coisa desse pacote. Assim, que o Lula fez o pacote ser mais fraco do que eles queriam. Isso certamente é verdade. Agora, depois que o Lula assinou esse negócio e bancou esse negócio e deixou o Haddad anunciar, o Lula quer aprovar esse troço, entendeu? Tanto que o Lula já tinha se rendido na história das emendas, né? Assim, ele teve esse negócio que ele teve agora durante reuniões com os congressistas para tentar resolver esse negócio. E o Lula estava cedendo ao Congresso. Então, assim, se essa é a história que os caras do Congresso estão contando pro mercado, é mentira. Mas, pelo menos, as pessoas com quem eu conversei do mercado, elas
têm uma concepção hoje de que o Congresso é bem menos fiscalista do que foi no ano passado, com a primeira votação da reforma tributária. Porque nesses 2 primeiros anos, o mercado, principalmente o Arthur Lira, quis se mostrar como o fiador. Eu sou o fiador da política econômica porque o governo não é pró-mercado. Então eu vou ser o fiador. Só que a gente está acabando o segundo ano. E o que o Arthur Lira quer é 2 coisas. Ele não quer morrer ano que vem, politicamente, já que ele vai sair da presidência da Câmara. Ele quer uma comissão importante e ele quer se reeleger em 2026. Na verdade, ele quer o Senado, né? Não é a reeleição para a Câmara dos Deputados. Então, essa agenda fiscal tá meio que acabada no Congresso, assim. O que eles querem agora é sobrevivência. Eles só estão pensando… O Congresso agora não é mais fiscalista, como diria Odorico Paraguaçu, é emendista. O Congresso é emendista. Exato. Então, assim, mudou o perfil do Congresso porque as condições mudaram, principalmente as condições do Arthur Lira. E outra, diante de tudo que a gente viu na eleição passada, agora na eleição municipal, a única coisa que eles querem é emenda. Eles não querem nada mais. Nada mais importa. Odorico Paraguaçu, para trásmente as coisas estavam complicadas, para frentemente vão continuar mais complicadas ainda. Eu vou encerrar o segundo bloco do programa, Celso, posso? Bora. Vamos encerrando assim o segundo bloco do programa, fazemos um rápido intervalo. No terceiro bloco, 1 ano do governo de Javier Milei na Argentina. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vou começar com você. Vamos começar pela avaliação disso que o infame presidente argentino chamou de maior ajuste da história. Da humanidade, não foi da história. Maior ajuste da humanidade. Olha só, parece aqueles trilhões do Paulo Guedes, né? Mas enfim. Mas foi um ajuste a coisa muito dos grande. Trilhões é que toda a conta do Paulo Guedes dá um trilhão. Toda a conta do Paulo Guedes dava um você… trilhão. É uma coisa tão… Desculpas, não, eu já te interrompendo antes de começar. É muito anos 90 você celebrar ajuste, né? Você falar exatamente. Era O meu ajuste é muito mais… Puta, é anos 90 total, né? Olha, assim, mas já é a até um negócio imprensa… vintage, né? Total, bizarro, assim. Até pra quem é ortodoxo, Os editoriais de jornais brasileiros estão de… É pra ler chorando, viu? Olha só, eu sou o primeiro a admitir o seguinte: o Alberto Fernandes deixou a economia num estado muito ruim, o presidente anterior. Que para facilitar a vida do Milei, ainda por cima, ao longo desse último ano, o Alberto Fernandes foi acusado de agredir a esposa, né? O ex-presidente peronista, então foi um escândalo e tal. Então, como vários analistas disseram, o Milei, durante esse primeiro ano de governo, jogou sozinho, porque os peronistas estão completamente Cristina Kirchner condenada por corrupção. Pois é, o peronismo está completamente desarticulado, então ele está fazendo o que ele quer. Isso, aliás, não seria muito arriscado da parte dele supor que isso vai continuar assim para sempre, certo? Vai surgir novas lideranças, etc. Mas então, assim, ninguém discute que o Milei pegou um país numa situação muito ruim. Ninguém discute que os peronistas implementaram várias políticas muito ruins. Isso aí tá dado. Agora, a questão é a seguinte: esse plano do Milei tem uma perspectiva realista de botar as coisas nos eixos em pouco tempo? Porque, assim, naturalmente, se você deixar todo mundo na miséria por vários anos, várias dessas coisas vão se equilibrar. Assim até eu, né? A graça seria conseguir fazer isso com um custo social razoável. Eu tô vendo esse pessoal todo aí celebrando o Milei nesses editoriais de jornal, na matéria da The Economist, etc. E eu achei um pouco entusiasmado demais. Porque olha só, bom, imagino que a maioria dos ouvintes aqui saiba, nesse exato momento, metade dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza, né? Um crescimento muito grande da pobreza, com o ajuste do Milei. Aí, defensores vão dizer, não, isso a gente sabe que aconteceu, mas isso em pouco tempo vai ser revertido porque a economia vai voltar a crescer, etc. Pode ser, mas eu devo dizer que ao longo desse ano, eu vi as projeções de quando ia voltar a crescer indo para frente. Então era assim, não, vai ser só um pouquinho, vai ser rápido, vai passar, não sei o que lá, final do ano vai estar melhor, não sei o que lá, e agora já é ano que vem. Faz muita diferença isso acontecer em 6 meses ou em 3 anos. Porque o cara que cai para a miséria por 3 anos, assim, para ele voltar ao mercado de trabalho formal, para essas coisas, começa a ficar muito mais difícil. A vida das pessoas piora muito, com um tempo de exposição maior à pobreza. E é verdade que ele conseguiu controlar a inflação. Isso aí não há como negar, isso é um bom resultado. Mas, novamente, a questão é, isso aí colocou o país num novo equilíbrio que funciona? Porque eu queria chamar a atenção para 2 fatos. Inclusive, colocando isso assim para conversar com o pessoal aí que está apoiando entusiasmadamente. Primeiro,
todo mundo sabe que uma parte importante do ajuste fiscal do Milei, quem fez foi a inflação. Então, assim, com, 3 meses de governo, o Milei tinha transformado o déficit argentino em superávit. Nesse meio tempo, ele não conseguiu passar quase medida nenhuma. Não dava tempo para fazer grande coisa. O que aconteceu foi só o seguinte: ele liberou os preços que estavam controlados, tinha muitos controles sobre conta de luz, conta de gás, aquelas coisas todas. Ele liberou esses preços todos. O começo do governo dele, a inflação ficou bizarramente alta. Essas aqui que a gente está reclamando aqui no Brasil, que é alta mesmo, não é nada comparado ao que aconteceu na Argentina no começo do ano. Por isso que a pobreza estourou. E com essa inflação muito alta, qualquer um faz ajuste fiscal, entendeu? Porque o que o governo faz? Você vai, deixa a inflação explodir. Quando você for cobrar imposto, você vai cobrar imposto pelo preço novo, pelo preço que subiu. Para você virar superavitário, é só você não reajustar os seus gastos, entendeu? É só você não dar aumento para os aposentados, para os funcionários públicos, para as rubricas lá que você tinha que gastar e tal. E subitamente, aquele gasto caiu, porque aquele dinheiro que estava alocado para fazer aquilo vale muito menos. Isso era muito comum na América Latina, na época da hiperinflação, etc. É assim que os governos equilibravam as contas. Basicamente, a arrecadação é feita com o preço mais alto e a despesa é feita com o preço congelado, ou não atualizado o suficiente. Entendeu? E aí pronto, você reduziu a despesa. Entendeu? E aliás, é politicamente muito mais fácil, porque inclusive as pessoas não entendem direito que foi isso que aconteceu. Mas basicamente, por exemplo, você reduziu o salário real do funcionário público de um mês para o outro. Então, se você pegar aqui os dados da consultoria argentina Equilibria, 26% mais ou menos desse ajuste foi com aposentadorias. Mas isso é basicamente a redução do valor das aposentadorias. E várias outras porcentagens aqui são gastos do governo que basicamente passaram a ser menos dinheiro porque a inflação comeu esse valor. Entendeu? Não é só isso que foi o ajuste do Milei. Mas uma parte grande tem esse lado. Você dizer que, na verdade, é um cara que teve a coragem de, não sei o que lá, calma aí, entendeu? O troço mais covarde que tem, que todos os ortodoxos sempre foram contra, inclusive, é você fazer esse ajuste por inflação. E boa parte desse ajuste inicial do Milei foi isso. As contas se equilibraram porque ele deixou a inflação disparar. Inclusive, isso é importante para saber porque, a inflação agora sob controle, que é bom, ele não tem mais esse instrumento. Então, por isso que agora ele tem que cortar. Então, eu acho que a gente precisa ter uma certa cautela na hora de dizer, puxa, parabéns, foi lá, pegou um negócio que estava no déficit, jogou pro superávit, entendeu? Parte disso foi mutreta. E o outro problema que a Argentina continua, se você pegar, por exemplo, a The Economist, fez uma capa pro Milei super elogiosa, fez uma matéria super elogiosa ao cara e tal, mas mesmo eles reconheceram uma questão, o câmbio argentino está valorizado. O Milei ainda não mexeu naqueles controles de capitais que os peronistas fizeram. Ainda é difícil você tirar dinheiro da Argentina. Isso, inclusive, é um problema pro Milei, porque ele gostaria de fazer um monte de reforma liberalzona e atrair um monte de investidor. Mas enquanto tiver controle de capital, isso é meio complicado, entendeu? O cara fala, cara, eu não boto dinheiro onde tem controle de capital. Quando eu quiser sair, é difícil, entendeu? Então o Milei naturalmente gostaria de tirar isso, gostaria de acabar com isso. Já anunciou que vai, entendeu? Diz que está pensando uma transição, está vendo como é que vai fazer, etc. Por enquanto, o resultado disso tudo é que o câmbio está valorizado. O câmbio valorizado é ruim para as exportações, porque os seus produtos ficam mais caros lá fora. E as exportações era uma outra coisa com as quais o Milei contava para recuperar o crescimento. Então também não facilita a vida dele. E aí, quer dizer, todo mundo sabe que uma hora vai ter um ajuste desse câmbio. Quem era adulto nos anos 90 lembra de quando eles botaram na Constituição que um peso valia $1, ficaram com o câmbio valorizado, supervalorizado vários anos, na hora que quebrou, cara, no fundo começou uma crise que dura até hoje. Essa é aquela desvalorização cambial da Argentina. Então, mesmo os operadores de mercado tem um certo medo dessa desvalorização argentina quando ela acontecer. Porque se ela acontece de uma vez, a inflação argentina pode voltar a disparar. E esse negócio do Milei que está funcionando por enquanto ele tem uma oposição muito disfuncional, enquanto ele contou com a ajuda da inflação para fazer o ajuste e está contando com a boa vontade da população, porque a situação anterior era muito ruim, entendeu? Então a população aceita o sacrifício para falar, cara, é óbvio que a gente tinha que sair daquilo que a gente estava de algum jeito. Então, se você me entregar daqui em pouco tempo uma melhora, eu topo. Se você tiver uma volta da inflação por causa dessa questão cambial, esse plano todo do Milei pode ir por água abaixo, entendeu? E a última coisa que eu queria lembrar é que o Milei pode ter um adversário importante de agora em diante, que é Donald Trump. Porque o Milei é ultraliberal, a favor do livre comércio, da coisa toda. O Trump não é. O Trump está tentando fazer a coisa mais anti-livre mercado no continente americano, fora da Venezuela e de Cuba, que é meter essas tarifas todas nos importados.
E se ele fizer isso e criar toda a turbulência que a gente tem medo que aconteça nos próximos anos, a Argentina pode estar bem mal preparada para lidar com isso. Perfeito. Eu torço para que isso tudo dê certo, porque, em primeiro lugar, porque os argentinos já sofreram demais, entendeu? Enfim, por um mínimo de consideração humana, eu torço para que eles saiam dessa. E, em segundo lugar, mesmo se não fosse por isso, a economia brasileira e a argentina são muito próximas. Se você que torce para o Milei ser um completo desastre, cuidado aí, porque se ele for, ele vai arrastar a gente junto. Então, eu torço para que os argentinos achem alguma saída para isso. Agora, eu acho que essas comemorações todas que foram feitas aí ainda são um pouco precipitadas. Perfeito. Ponderado, Celso. Muito bom. Não, enfim, fora o fato que o Milei é um fascista, filha da puta. Então, assim, não, tem coisa pra falar sobre isso, se vocês quiserem. Mas eu já falei muito. Ana Clara, vou passar, depois volto a você. Ana, você que está otimista com o futuro do governo Milei. Que eu não tenho nem qualificação para otimismo. Qualificação econômica aqui. Bom, eu queria falar um pouco do que ele fez, dos cortes que ele fez na área social. Porque esses cortes, como o Celso falou, tem essa mutreta da inflação que ele usou, mas ele também cortou gasto em 30% desde o início do mandato. E muitos desses cortes envolvem benefícios sociais. Então ele cortou parcialmente auxílio moradia, auxílio educação. Ele cortou até insumo para cozinha popular da periferia. E ele, em paralelo, flexibilizou várias leis trabalhistas. Por exemplo, ele estendeu o período de experiência de 3 meses para 8 meses. Isso significa que nesse período de 8 meses, se a pessoa for demitida, não tem nenhum ônus para o patrão e nenhum bônus para ela. O seguro-desemprego, que era uma espécie de indenização, virou outra coisa. A pessoa demitida sem justa causa ganha 1 mês de salário por cada ano trabalhado naquela empresa. Isso que virou seguro-desemprego. Isso tudo reduziu ali as contribuições trabalhistas das empresas. Outra coisa que passou a valer: microempresários agora podem contratar até 5 funcionários em regime sem vínculo empregatício, o que é bom para o microempresário, porque também tem menos ônus trabalhista. Outra coisa, fazer greve passou a ser passível de punição e trabalhadores de áreas consideradas essenciais, como saúde, educação, transporte e telecomunicações, só podem fazer greve se 75% dos serviços forem mantidos. E a esse plano, ele deu o criativo nome de motosserra. Então, tudo isso que ele fez, somada à estratégia econômica de liberar os preços, em 1 mês o consumo caiu 20%, ou seja, não espanta que a inflação tenha caído também. E ele começou a fazer superávit, né? E ele fez um alarde imenso, né? De que pela primeira vez desde 2008 a Argentina estava conseguindo fazer superávit, que é, ao ouvinte leigo, a capacidade de arrecadar mais do que gasta de um governo. Então, assim, diante disso, faria algum sentido a gente concluir que se a maioria da população tá na pobreza, como você disse, Fernando, no início do programa, sofreu cortes de benefícios e tal, e consome menos porque o consumo caiu, faria sentido a gente concluir que a maioria da população não está contente com o que o Milei está fazendo. E aí que complica um pouco, porque as pesquisas não mostram um descontentamento compatível com a piora da vida das pessoas. Uma pesquisa da Gallup, que foi publicada no dia 10 de dezembro, inclusive data que completa 1 ano do início do governo Milei, ela mostra que 53% dos argentinos avaliam que o seu padrão de vida está melhorando. Em 2023, eram 47%. Então, a percepção de melhora aumentou. O que eles estão pondo na água desse povo? Pois aí? é, 35% dizem ter dificuldade em comprar comida. Esse patamar já foi de 48% em 2019, segundo essa mesma pesquisa. Essa pesquisa mostra que, olha que choque, a popularidade dele aumentou entre os mais ricos. A avaliação positiva do governo passou de 8% entre os mais ricos em 2023 para 59% esse ano. Mas aumentou também entre os mais pobres. Entre os 20% mais pobres, a avaliação positiva passou de 30% no ano passado para 39% esse ano. Ou seja, como a gente explica isso?
que aconteceu? Uma das respostas pode ser a inflação, que essa diminuição da inflação pode estar começando a fazer efeito de fato, mesmo com a queda do consumo. E também a própria expectativa, né? Quando você vê a inflação baixa, pode ser que agora não esteja bom para você, mas você fica pensando, poxa, daqui 2, 3 meses as coisas podem melhorar. Então a percepção de que as coisas vão melhorar, elas acompanham, de certa forma, a inflação. Só que, como o Celso falou, é um voto de confiança momentâneo, né? Porque nenhum ajuste brutal como esse tem aval eterno da população. E, assim, vai passar um tempo, eles estão assumindo esse ônus, né? A população está assumindo esse ônus e está supostamente dando um voto de confiança para ele, mas tem um tempo, né? Isso para em determinado momento. Agora, tem um outro aspecto ligado ao mercado de trabalho que eu queria colocar aqui, que ele fez toda essa reforma, diminuiu direitos, tal. O desemprego aumentou esse ano, apesar de ele dizer que tá tudo maravilhoso. Mas tem uma reportagem na revista New Yorker dessa semana, feita pelo jornalista John Lee Anderson, que passou meses na Argentina apurando o que é, como é essa era Milei, né? E teve um trecho que me deixou intrigada. Ele entrevista um padre jesuíta de uma comunidade pobre do entorno de Buenos Aires, que diz para ele o seguinte: que a juventude que surge desses bairros da periferia de Buenos Aires, ela é individualista, ela é empreendedora e ela tá fora da economia formal. Ou seja, ela não sofreu o impacto dessas mudanças trabalhistas porque ela simplesmente não estava no mercado de trabalho desta forma, formal. E que não tem nenhuma conexão com esses sindicatos ligados ao peronismo. E que os empregos para essa juventude são entregador de aplicativo, apostador online. Ele menciona influenciador no OnlyFans, nada relacionado ao que o Milei mexeu. E esse padre diz a seguinte frase, que a gente teve uma sociedade que falava o tempo todo de direitos. E eles, esses jovens, não têm nenhum direito. Para eles, o que representava aquele governo do Fernandes e o que representa o Milei não muda muita coisa, entendeu? Eu acho que é um paralelo que a gente pode fazer com o Brasil em muitos aspectos. E ele entrevista também um metalúrgico peronista, que não entende como que o Milei ganhou. E aí ele fala, né, que ele não entende como um homem descompensado que insultou o Papa, que elogiou a Margaret Thatcher, que os argentinos odeiam por causa das Malvinas, como esse cara ganhou. O metalúrgico tá falando de um mundo que aquele jovem da periferia não conhece, né? Você falar da Thatcher para aquele cara não tem relação. Eu achei interessante essa reportagem, eu recomendo, porque eu acho que mostra o choque da esquerda com esse mundo que tá nascendo. Agora, assim, só para concluir, essa reportagem também cita uma cena que mostra como o Milei é desqualificado, porque ele era um professor de economia na universidade. Diz que ele encontra com uma moradora do prédio dele e diz para ela que era professor de economia, e ela pergunta: você então ensina Keynes para os seus alunos? Maynard Keynes, que era um economista muito associado às ideias de esquerda e que foi um dos maiores economistas da história. E ele ficou ofendidíssimo e chamou ela de sua filha da puta comunista, a própria vizinha, porque ela cogitou que ele talvez pudesse ser professor de economia que ensinasse Keynes. Então, assim, esse é o nível do presidente argentino, além de muitas outras coisas. Ainda bem que ela não falou Marx, porque daí ela teria sido assassinada. Foi no elevador, isso? Foi no hall de entrada do prédio. E tem um lado do primeiro ano do Milei que até os defensores reconhecem que tá dando errado. Ele é muito louco. Então, a maneira dele lidar com a política tá sendo um desastre até agora. Ele rompeu com a vice dele. Aí você poderia comemorar, porque a vice dele é historicamente ligada aos militares que apoiaram a ditadura e tal. Mas aparentemente não foi por isso, não. Ele rompeu com a vice dele porque ele disse que… Ele deu uma entrevista falando que ela não participa de nenhuma decisão do governo, que ela é próxima demais da classe política, etc. E a vice dele ajudava ele na articulação com o parlamento. Então ninguém sabe qual vai ser a resultante disso. Será que não vai mais ter essa articulação? O que vai acontecer? Não sabemos ainda. E nos termos muito moderados da The Economist, o Milei indicou para a Suprema Corte um juiz que, segundo a The Economist, é acusado de dar decisões favoráveis a pessoas com boas conexões. Isso aí você imagina o cara escrevendo que ele indicou um juiz ladrão, e aí o jurídico da The Economist falou, não pode botar isso, cara. E aí eles mudaram esse negócio, né? Exato. Então, o lado inteiro do relacionamento do Milei com as instituições argentinas tem sido um desastre, que não tem tido maiores consequências, não tem se refletido em popularidade nem nada, porque a oposição está completamente nas cordas e porque ele ainda está contando com essa boa vontade. Mas há muito medo, inclusive de gente que apoia o Milei, do que ele faz se essa maré virar contra ele, né?
Perfeito. Bom, sendo assim, eu vou decretar o fim do capitalismo, não, fim do terceiro bloco. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, Kinder Ovo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari Faria, o momento em que você exercita toda a sua maldade. Vamos ver o que você escolheu pra gente. Entendeu? Solta o som aí, Mari Faria. Você tá compenetrada, tá? Eu já vi que ela já tá contendo o riso aí. Vamos lá. Eu não vejo a Rússia com condições de ganhar essa guerra é o Moro. e longo prazo. E médio e longo prazo ela não consegue conquistar a Ucrânia, a não ser que ela algeme toda a população, porque eles querem independência e liberdade. Rapaz, hegemonia. Eu vejo o Moro. A Rússia. Agora, por que diabos perguntaram o Moro sobre a guerra da Ucrânia, cara? É, o Moro sobre a guerra da Ucrânia. É o que sobrou pra ele. Ele tá comentando na Jovem Pan agora, o Moro? Sei lá. Acertei o Moro. Nossa, que fracasso. Eu acertei. Foi ela. Ela foi acertou ela. antes? Acertou antes. Ah, eu não ouvi você falar. Não, foi antes. Poxa vida. Eu não ouvi, Ana Clara. Sorry. Tem delay nisso daí. So sorry. Poxa, perdi o Moro. Eu juro que eu pensei que eu tivesse ganhado. Agora eu tô frustradíssimo. Pô. Desculpa aí, Eu Fernando. quero VAR nisso daí. Quero VAR. Para os anais, senador Sérgio Moro, em entrevista à CNN, depois de voltar de uma viagem à Ucrânia. Uma comitiva que incluía os senadores Magno Malta e Damares Alves. Nossa. Muito bem. A Ucrânia já não tem problema suficiente pra ter que aguentar o Magno Malta. Peço escusas, porque eu achei que tivesse ganhado, tava tudo animado aqui. Poxa vida, meu amigo. Dani Di acabou de confirmar que quem falou primeiro fui eu. Viu? O VAR respondeu. O VAR tá comprado também, não tem jeito. Dani Di, esperava mais de você, Dani Di. Bom, vamos lá. Depois desse trauma, vamos para o Correio Elegante, o melhor momento do programa, o momento de vocês. E eu vou começar aqui lendo um e-mail da Helena Salvador. Ela diz o seguinte: foi impossível não notar como o sotaque de Araçatuba da Ana Clara se intensificou ao estar na sua cidade natal. Entendo perfeitamente, passei o fim de semana na minha cidade natal, Curitiba, e meu sotaque Glaze Hoffman floresceu assim que cruzei a fronteira. Dessa vez, porém, foi a primeira vez que fiz esse trajeto com o Vinícius, meu namorado. Nessa sexta-feira, dia 6, completamos 2 meses juntos. Prometemos ouvir o Foro de Teresina durante a viagem de São Paulo a Curitiba. Não aconteceu, aliás, nunca acontece. Sempre dizemos que vamos ouvir o Foro juntos, mas acabamos deixando de lado porque temos 1 milhão de coisas para conversar. No fim das contas, ouvimos separados e quando nos reunimos, citamos Fernando, Ana Clara e Celso nos nossos papos que duram a noite toda. Espero que essas conversas continuem por muito mais meses. Obrigado a vocês pelas discussões que alimentam as conversas de um amor muito bonito que está apenas no começo. É isso mesmo, Helena. Um beijo para vocês. Bom, vai falar para você ouvir uma música, vai ouvir a voz do Celso, da Ana Clara e a minha, né? Melhor ouvir uma música, Helena. não é? A gente vai te dar dicas do que ouvir aqui no próximo A programa. Ana Clara tem umas playlists. Tenho mesmo. Vamos lá. No Spotify, @DiasElizabeth2029 fez a pergunta que não quer calar desde a semana passada. Ela disse: tomei conhecimento do Foro de Teresina por indicação do YouTube. Amei vocês e vou querer saber se o pedido de casamento foi aceito ou não. Elizabeth, vou te contar que a Jo veio no meu Instagram me contar que aceitou o pedido do namorado. Olha só. Já posso dizer que fiz um casamento. Olha só, muito bem. Tipo de Se a experiência gente que não o Foro der de certo como Teresina me dá. jornalista, a gente já pode abrir uma agência de matrimônio. Muito bem. É o Forno da Terezinha. Matrimônios, bolos. Podemos abrir o Forno da Terezinha. Vamos lá. Um ouvinte anônimo foi outro que notou as sutilezas da presença da Ana Clara na sua cidade natal. Estava eu, voltando da casa da minha mãe, depois do almoço de domingo, quando me espanto ao escutar que Ana Clara Costa está falando direto de Araçatuba. Jamais imaginaria que um dos apresentadores do podcast mais progressista e com análises mais embasadas do Brasil estava falando daqui. Não vou me identificar porque já sou o excluído do grupo de amigos e da família como o esquerdista.
Mas saibam que aqui em Araçatuba tem um fã que não espera a hora de chegar o fim de semana para escutar o foro, depois de comer uma bela macarronada de domingo. Senti orgulho ao saber que a cidade é representada por uma voz feminina e com fortes argumentos, ótimas análises e visão progressista. Sigamos na esperança de que o mundo civilizado se sobressaia sobre o reacionarismo institucional brasileiro. Um grande abraço a todos. Aí, Olha, grande Araçatubense. Pra vocês verem a situação, o cara não pode revelar nenhum nome. Tá? É um subversivo em Araçatuba nisso daí. Eu queria, só pra vocês terem uma noção da situação do interior de São Paulo. Temos um subversivo. Um abraço pra você. Gostei desse seu conterrâneo. Araçatuba. Me manda uma mensagem, gente. Te ajudo a lidar com esse trauma. Chegamos ao fim do programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição da Bárbara Rubira, da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do grande Dani Di e aqui na minha casa em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.